Criado por uma negra doceira, Paulo Honório foi um menino órfão que guiava um cego e vendia cocada durante a infância, para conseguir algum dinheiro. Depois, começou a trabalhar na roça até os 18 anos. Nessa época, ele esfaqueia João Fagundes, o homem que se envolve com a mulher com que Paulo Honório teve sua primeira relação sexual. Então, é preso e durante esse período aprende a ler com o sapateiro Joaquim. A partir de então, ele passa somente a pensar em juntar dinheiro. Saindo da prisão, Paulo Honório pega emprestado com o agiota Pereira uma quantia em dinheiro e começa a negociar gado e todo tipo de coisa pelo sertão. Assim, ele enfrenta toda sorte de injustiça, fome e sede, passando por tudo isso com muita frieza e utilizando de meios antiéticos como a ameaça de morte e roubo. Após conseguir juntar algumas economias, retorna à sua terra natal, Viçosa, com o desejo de adquirir a fazenda São Bernardo, onde tinha trabalhado. Paulo Honório inicia uma amizade falsa com Padilha, herdeiro de São Bernardo. Luiz era um moço apaixonado por jogos, mulheres e bebidas, e aos poucos Paulo conseguia conquistar a confiança dele. Inexperiente, Luiz Padilha começa a financiar projetos que não trarão sucesso, incentivado por Paulo Honório, com a intenção de fazer Luiz Padilha ficar falido financeiramente. Tendo sucesso em seu plano, Paulo consegue comprar a fazenda São Bernardo por um preço baixo. Com a ajuda de outro amigo, Casimiro Lopes, Paulo Honório manda matar Mendonça, o fazendeiro vizinho, e consegue expandir os limites da terra de São Bernardo. Através de empréstimos bancários, ele investe em máquinas e plantação de algodão e mamona. Para escoar seus produtos, Paulo Honório constrói estradas e passa a se dedicar cada vez mais ao trabalho. E para obter tudo isso, ele comete as maiores injustiças e utiliza de todos os meios que puder, garantindo a impunidade através de uma grande rede de relacionamentos. Seus ajudantes são Godin, o jornalista local, o padre Silvestre e o advogado Nogueira, que manipula os políticos locais. Com a fazenda em ótima situação, Paulo Honório contrata seu Ribeiro para cuidar das contabilidades. Contrata Luiz Padilha como professor e constrói uma escola para alfabetizar os empregados e agradar ao governador de Alagoas. Além disso, manda buscar a negra doceira, que havia criado a velha Margarida, arranjando moradia para ela na São Bernardo. Um dia, Paulo Honório percebe que precisa de um herdeiro para suas ricas terras e, por conta disso, resolve se casar. Pensa nas filhas e irmãs de seus amigos, mas nenhuma lhe agrada. Então, um dia, conhece a professora primária Madalena, na casa do juiz Magalhães. Da mesma forma determinada como conseguiu obter e administrar sua propriedade, Paulo Honório convence Madalena a se casar com ele. Após o casamento, a moça e sua tia Glória mudam-se para a fazenda, e o rico fazendeiro vai percebendo que a rotina na São Bernardo começa a se alterar. Madalena se interessa pela vida dos empregados e dá opiniões sobre as condições precárias do professor Padilha, exigindo a compra de materiais escolares. Além disso, ela passa a dividir as tarefas da escrituração com Ribeiro. Paulo Honório, que imaginava Madalena como uma mulher frágil e normalista, incomoda-se profundamente com o comportamento da moça, e então começam as brigas do casal, que evidenciam a personalidade violenta do fazendeiro. Não conseguindo dominar a mulher como controlava todos, Paulo Honório se torna cada vez mais agressivo com todos e revela ciúme excessivo. Mesmo o nascimento do filho não ameniza o ciúme que sente de Madalena e suas desconfianças de traição. Certa noite, Juiz Magalhães visita o casal e conversa animadamente com Madalena. Isso deixa Paulo Honório com mais ciúmes ainda. Ele fica se atormentando durante a madrugada, imaginando o prazer que um intelectual poderia despertar na esposa. Comparando-se ao juiz, sente-se bruto e inculto, e chega à conclusão de que a traição era inevitável. No dia seguinte, Paulo Honório vê a esposa muito abatida, escrevendo uma carta direcionada a Azevedo Godin, e novamente se descontrola, exigindo explicações. Ela então rasga a carta e o chama de assassino. Depois, ele se arrepende do que fez, mas não esquecendo o insulto recebido.
Convenceu-se de que Padilha havia contado algo para Madalena e resolve expulsá-lo. Porém, o professor diz que é fiel e obediente a Paulo Honório e que deve ter ouvido histórias por meio da população local. E assim, Paulo Honório vai ficando cada vez mais paranoico em relação à suposta infidelidade da mulher. Se torturava ao som de passos imaginários durante a noite e outros delírios. Enquanto isso, Madalena sofria a solidão, sentindo-se humilhada e sem dignidade. Por fim, perde o interesse pelo próprio filho. Um dia, Paulo Honório, ao contemplar orgulhosamente sua propriedade do alto da torre da igreja, vê Madalena escrevendo. Ele desce, confere o trabalho dos empregados e acha uma folha no chão. Lendo e relendo os trechos escritos, Paulo Honório tem a certeza de que a carta é endereçada para um homem, e tomando por intenso ódio. Então, ele sai atormentado à procura de sua esposa, e encontra na igreja com uma aparência muito calma. Ele exige explicações, mas ela diz, muito desanimada, que o restante das folhas estão no escritório. Por fim, ela pede perdão por todos os aborrecimentos e diz que o ciúme estragou a vida dos dois. Paulo Honório passa a noite sozinho no banco da sacristia. Chegando em casa no dia seguinte, ele ouve gritos e descobre que Madalena havia se suicidado. Ela havia deixado sobre a bancada uma carta de despedida para o marido, sendo que faltava uma página, justamente aquela que havia encontrado no chão no dia anterior. Após a morte de Madalena, Ribeiro deixa a fazenda. Luiz Padilha junta os revolucionários para lutar na Revolução de 30 e também deixa São Bernardo. O juiz Magalhães é afastado do cargo e os limites da fazenda possam ser contestados judicialmente. Com tudo isso, Paulo Honório se encontra abandonado. Por fim, em meio à solidão e somente com a companhia de Cassimiro Lopes e seu cachorro, Paulo Honório escreve uma carta narrativa, amargurada pelo passado. Toma consciência da desumanização por que passou, enfrentando a dureza do sertão. Incapaz de mudar, Paulo Honório busca algum sentido para sua vida, refletindo sobre o passado e escrevendo sua história, sentado à mesa da sala, fumando cachimbo e bebendo café. Livro escrito por Graciliano Ramos no ano de 1934. E aos 60 anos, Graciliano Ramos morre de câncer de pulmão no ano de 1953.